Josias renova o pacto com Yahvé. Josias renova o pacto com o Senhor. Então, olha, Jeremias, se é o 18º ano de Josias, Jeremias já vinha profetizando há 5 anos. Mas pelo que nós vemos, a profecia de Jeremias não estava fazendo efeito. E seria o pai de Jeremias, Ilquias, encontra o livro da lei no templo. A leitura do livro da lei e a palavra da profetisa Hulda, né, vai levar Jeremias, vai levar o rei Josias a de fato renovar o pacto. É importante isso porque talvez Josias, ele já vinha, como diz o texto, buscando ao Senhor, e lá desde o 12º ano do seu reinado, ou seja, há 6 anos atrás, antes até de Jeremias começar a profetizar, ele já vinha tentando renovar o pacto, mas provavelmente havia uma resistência. Josias era um moço quando ele começou, ele era um menino, 8 anos, quando começou a reinar, e no 12º ano do seu reinado, ele com 20 anos, ele ainda era um moço. Infelizmente, às vezes a influência até de autoridades que começa a dizer, né, você está sendo muito radical, eu estou conjecturando aqui, pode ter acontecido isso, porque ele demora 6 anos para ele agora renovar de fato o pacto com o Senhor. Então, segundo Reis, capítulo 23, versículo 4, diz o seguinte: e o rei Josias mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da 2ª ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo de Yahvé todos os utensílios que se tinham feito a Baal. Olha só a primeira coisa que está acontecendo. Vamos lembrar, Jeremias estava profetizando há 5 anos. Há 6 anos, Josias estava tentando fazer uma restauração no culto a Deus. Então agora, no 18º ano do seu reinado, em que encontra-se o livro da lei e foi lido o livro da lei, então ele agora falou: vamos tirar todos os utensílios a Baal. Não era para esses utensílios estarem ali em momento nenhum. Mas por outro lado, nós vemos também uma coisa. Deus fala através do profeta, é claro que fala. Até hoje, o dom de profecia hoje, ele é diferente dos profetas do Antigo Testamento que terminaram com João Batista. Mas a primeira coisa que nós aprendemos, Jeremias estava profetizando há 5 anos, tá bom? Mas quando eles pegaram o livro da lei, ou seja, quando eles leram, ouviram a palavra de Deus, então eles falam assim: olha, nós temos que cortar isso tudo. Então nós vemos a supremacia da palavra de Deus acima de qualquer dom, né? O Espírito Santo trabalha de maneira especial na Bíblia Sagrada, né? Na palavra de Deus. Naquele momento ali, a Bíblia Sagrada, o que eles estão usando, o livro da lei, era o Pentateuco, né? Provavelmente até o livro de Deuteronômio, que era o livro mais utilizado, que existe um detalhamento da lei e existe também as diversas cobranças e até ameaças para aqueles que não cumprissem o que estivesse escrito naquele livro da lei. Então, olha, Jeremias profetizou, Hulda profetizou, mas quando eles ouviram o livro da lei, voltaram a estudar o livro da lei, primeira coisa, tiraram os utensílios que tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, né? Infelizmente, a adoração ao sol, à lua e às estrelas, isso era antigo entre os povos. E nós sabemos que esse Baal, segundo a história, ele era uma herança, influência de onde? Da Babilônia. Baal era, vamos dizer, uma espécie do deus Nimrod, que havia fundado a Babilônia. E havia lá também, entre os cananeus, a Semíramis, que junto com Nimrod havia fundado a Babilônia. Ela era mãe de Nimrod. Então, quer dizer, essa influência havia tomado Israel e estava dentro do templo,
tá bom? E adoração a todos o exército dos céus, né? O sol e a lua, eles foram criados por Deus, está lá no livro de Gênesis, para sinais, tempos, estações. Então os israelitas, como todos os outros povos, eles conseguiam ver o tempo certo de plantar, o tempo certo de colher. Isso nós acreditamos que Deus começou a ensinar a Adão e Eva, e depois ensinou a Abel, né, e aos seus descendentes, e chega até Noé e passa a todas as nações. Segundo a história, aquele monumento inglês chamado Stonehenge, que é aquela construção de pedra gigantesca, ele é como um grande relógio astronômico, para eles poderem ver a posição do Sol e da Lua em determinados tempos, e eles saberem, olha, nós temos que plantar isso nessa época. Até hoje, se você for no interior, você vai ver que as pessoas plantam o aipim numa determinada época, né? Se plantar fora daquela época, eles não vão colher aquela raiz como eles colheriam se plantasse nessa época. Me parece que é o mês de abril, maio, eu não tenho certeza, eu estou chutando. Eu falo que o meu pai plantava e eu, quando criança, lá via, mas eu não me lembro com detalhes. Meu pai tinha que estar aqui para poder esclarecer isso. Mas é sabido que o sol e a lua influenciam, tá bom? Na plantação. Existe uma entrevista interessante na internet. Entrevistaram um agrônomo lá da USP e perguntaram a ele se eles seguem, né, o sol e a lua, né, em especial a lua, para poder plantar. Ele falou, não, nós não acreditamos nisso não, isso daí é coisa dos antigos, mas nós, a ciência, não segue isso não. Aí a entrevista continuou e o repórter perguntou o seguinte para ele, vocês têm uma horta aqui na faculdade? Ele, sim, temos uma horta para os exercícios dos agrônomos. Qual o critério que vocês usam nessa horta para plantar? Aí ele ficou meio sem jeito, ele falou, nós seguimos o critério da lua que eles falam, mas para a ciência nós não acreditamos nisso, né? Mas nós sabemos que Deus estabeleceu e realmente existe influência. Então, o sol e a lua, eles deveriam adorar o Deus que criou esses astros, que determina o tempo para você plantar e colher. O que eles fizeram, eles começaram a adorar os astros. Por isso que é dito aqui que todo o exército dos céus, porque eles adoravam o sol e a lua, mas não era só o sol e a lua. Diz a história que a estrela Sírius era uma das estrelas mais importantes para o mundo antigo, porque quando ela aparecia como estrela da manhã, os egípcios, por exemplo, sabiam que viriam as cheias. E era o tempo exatamente deles se afastarem para vir as cheias e depois eles plantarem quando o rio baixasse. Então, por isso eles adoravam o sol, a lua, as estrelas e não adoravam mais ao Deus que criou esses astros. Os povos pagãos, isso era até comum, infelizmente, era errado, mas era comum. Mas isso acontecia com Israel. Mas então o que Josias ordenou? Continua o versículo 4. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Por que vai ser a Betel? Mais abaixo nós veremos, é bem interessante. Versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Então, aquilo era comum em Israel desde os dias de Salomão. Então o culto estava dividido, havia o culto a Yahvé, né, porque era praticamente como uma obrigação, mas na verdade o coração deles estava voltado para essas divindades, né, que eram pagãs e estavam influenciando Israel. E Josias vai prosseguir na sua restauração do culto. Versículo 6. Também tirou da casa de Yahvé o ídolo do bosque para fora de Jerusalém e até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron,
e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Então, quer dizer, ele está destruindo, e veja, esses ídolos estavam na casa do Senhor. Então, compare, seria como você entrar hoje na igreja e você ter ídolos, imagem de escultura na casa de Deus. Estou falando, na casa de Deus não existe. Existe, infelizmente, na igreja católica, até algumas igrejas reformadas mantêm, mas eu falo, graças a Deus, a Assembleia de Deus, até aquele símbolo que a igreja católica adotou, a Babilônia Apocalíptica adotou, que é o símbolo da cruz, a Assembleia de Deus não tem esse símbolo. Infelizmente, as igrejas reformadas mantêm, que elas mantêm alguma ligação com a Babilônia Apocalíptica. Mas o que havia aqui no templo do Senhor era comparado ao que existe até hoje na Babilônia Apocalíptica. Ou seja, o povo de Deus havia se transformado em uma Babilônia, já que Baal é a herança da Babilônia e havia cultos, sacerdotes de Baal lá no templo do Senhor. Versículo 7, também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Isso aqui, irmãos, talvez seja a pior coisa que Israel já fez em todos os tempos. O que eram prostitutos cultuais. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, em 1984, que eu entrei no seminário, eu me lembro que o primeiro estudo, numa fase, foi sobre o culto a Diana dos Efésios, que o apóstolo Paulo enfrentou no Novo Testamento. E lá, quando eu vi os professores falando que haviam as prostitutas sagradas, ou seja, aquelas mulheres que ficavam no templo, e quem ia cultuar a Diana tinha relações sexuais com essas mulheres, as prostitutas sagradas. Aí depois, quando chegou no culto dos cananeus, que eram os prostitutos sagrados, ou seja, eram homossexuais, que ficavam no templo, que era tido como algo sagrado. E quem ia cultuar, no caso aqui a Yahvé, estava dentro do templo, ele tinha relações sexuais com esses prostitutos sagrados. Então vocês vejam a imundície que estava o povo de Deus. Isso era coisa que estava na casa do Senhor. O texto está enfatizando que estava na casa do Senhor. Por que é importante nós enfatizarmos todo esse capítulo de Josias, cerca de 21 anos antes da destruição pelos babilônios? Para nós vermos por que Deus está permitindo que o seu povo seja destruído. Por que Deus está permitindo essa punição? Porque a contaminação era muito grande, a contaminação era muito grave. E essa dos prostitutos cultuais, é uma imundície muito grande. Isso na casa de Deus, ou seja, nós podemos dizer que Deus, afirmar com certeza que Deus não estava nesse lugar. É por isso que nós vamos encontrar mais à frente Jeremias profetizando fora do templo. Ele não podia nem entrar no templo, porque o templo era essa contaminação terrível. E lá estavam, quer dizer, junto com esses prostitutos, tinham mulheres que teciam casinhas para o ídolo do bosque. Ou seja, pelo jeito, haviam, ali como talvez até um comércio, mas principalmente elas fazendo oferendas a esses deuses. Tudo isso estava dentro da casa do Senhor. Ou seja, o culto a Deus estava totalmente dividido, irmãos.